Pablo Marçal, o candidato que promete erguer um prédio de 1 quilômetro e lançar um bonde voador, conseguiu não apenas atrair a atenção, mas também cativar a imaginação do eleitorado de direita em São Paulo. Em uma cidade que já viu de tudo na política, Marçal surge como um fenômeno singular, um personagem que mistura ousadia com absurdo em medidas quase iguais. Suas promessas podem parecer delírios de um ex-coach desesperado por notoriedade, mas, curiosamente, é exatamente essa combinação de excentricidade e confiança que tem ressoado com uma parcela significativa dos eleitores. Muito se especula sobre o impacto de Marçal nos debates eleitorais. Alguns o acusam de ser o responsável pelo desinteresse geral, mas essa visão ignora o fato de que os debates, há muito tempo, já se tornaram um palco previsível de promessas vazias e performances entediantes. O que Marçal fez foi elevar o teatro a um novo nível, introduzindo promessas tão grandiosas e desconectadas da realidade que acabaram por destacar o quão irrelevantes as promessas dos outros candidatos realmente eram. Ao prometer um prédio de 1 quilômetro e inventar termos como empresarialismo, ele não apenas desafiou o status quo, mas também fez uma crítica velada à própria superficialidade da política. E o que exatamente seria esse tal empresarialismo? A ideia de que a prefeitura vai criar empresas estatais para depois vendê-las ao povo parece uma reciclagem de práticas que já vimos no passado, e que culminaram em escândalos como o da Petrobras. Ainda assim, é impressionante como esse discurso, aparentemente vazio e contraditório, consegue atrair eleitores. Talvez a explicação esteja no fato de que o eleitor de direita, há muito tempo, já tenha desistido de encontrar coerência na política, entregando-se ao populismo desde os tempos em que figuras como Tiririca conquistaram cadeiras no Congresso. Marçal, com sua retórica agressiva e suas tiradas contra comunistas, aparece como uma versão rejuvenescida de Bolsonaro, mais enérgico, mais teatral e, ao que tudo indica, exatamente o que uma fatia do eleitorado de direita deseja. Ele joga com a frustração e o desencanto desse público, oferecendo-lhes uma nova figura para adorar em meio ao caos político. A esperteza de Marçal se revela em sua habilidade de manipular narrativas. Após uma troca de ataques, ele habilmente desviou as críticas ao culpar Carlos Bolsonaro, o filho mais polêmico do ex-presidente, chamando-o de retardado mental. Com esse movimento, ele busca manter o apoio da confusa massa de bolsonaristas que, diante da inelegibilidade do antigo mito, vêem em Marçal uma nova esperança, mesmo que seja um bezerro de ouro forjado no fogo das idiotices eleitorais. No final das contas, São Paulo se vê em uma encruzilhada preocupante. O cenário que se desenha para o segundo turno é sombrio, e o que parece ser uma escolha entre o caos e a incerteza está se concretizando. A cidade, mais uma vez, caminha para um futuro político imprevisível, onde os próximos 4 anos prometem ser marcados por controvérsias e desilusões. Pablo Marçal, um candidato que mistura promessas grandiosas e absurdas, conseguiu capturar a atenção e a imaginação do eleitorado de direita em São Paulo. Com propostas que variam de um prédio de 1 quilômetro de altura a um bonde voador, ele não apenas se destacou na corrida eleitoral, mas também se tornou um fenômeno político intrigante. Em uma cidade que já viu de tudo no cenário político, Marçal parece ser o novo símbolo da ousadia e do exagero, uma figura que desafia as normas e captura o imaginário de uma população já cansada das velhas promessas vazias. Há quem diga que Marçal foi o responsável por destruir o interesse nos debates eleitorais. No entanto, essa visão simplifica demais a situação. Os debates, há muito tempo, deixaram de ser espaços de discussão profunda para se transformarem em uma encenação previsível, cheia de promessas que raramente se concretizam. Marçal, ao contrário, trouxe para o palco político uma nova forma de espetáculo, oferecendo promessas tão extravagantes que fizeram os discursos dos outros candidatos parecerem ainda mais sem sentido. Ao propor a construção de um prédio de 1 quilômetro e ao cunhar termos como empresarialismo, ele não só desafiou o status quo, mas também expôs a superficialidade da política atual. Mas o que seria exatamente esse empresarialismo que Marçal tanto prega? A ideia de que a prefeitura criaria empresas estatais para depois vendê-las à população parece ser uma reciclagem de práticas antigas, que, como vimos no caso da Petrobras, podem levar a escândalos massivos. E, mesmo assim, é notável como esse discurso, vazio e contraditório, consegue encontrar eco entre os eleitores. Talvez a resposta esteja no fato de que o eleitor de direita, cansado e desiludido, já tenha abandonado a esperança de encontrar coerência na política,
entregando-se a figuras populistas desde os tempos em que personalidades como Tiririca ascenderam ao poder. Marçal, com sua retórica inflamada e sua postura anticomunista, surge como uma versão revigorada de Bolsonaro. Ele é mais jovem, mais energético e, ao que tudo indica, oferece exatamente o que uma parcela do eleitorado de direita deseja. Em um momento de frustração e desesperança, ele se posiciona como uma nova figura a ser idolatrada. Alguém que, na visão desses eleitores, pode trazer de volta a sensação de controle e direção, mesmo que através de promessas delirantes. A habilidade de Marçal em manipular narrativas se mostra em sua capacidade de desviar críticas e manter o apoio de sua base. Após uma série de trocas de ataques, ele astutamente transferiu a culpa para Carlos Bolsonaro, o filho mais problemático do ex-presidente, referindo-se a ele como retardado mental. Com esse movimento, Marçal consegue preservar o apoio de uma massa de bolsonaristas desorientados, que, com a inelegibilidade do antigo mito, se voltam para ele como uma nova esperança, ainda que essa esperança seja baseada em ilusões e promessas vazias. Enquanto isso, São Paulo enfrenta um futuro incerto e preocupante. O segundo turno que se aproxima parece prometer mais caos do que soluções, e a escolha entre os candidatos é, para muitos, uma escolha entre o menor dos males. A cidade, mais uma vez, se vê à mercê de um cenário político instável, onde os próximos 4 anos podem ser marcados por mais desilusões e controvérsias do que realizações concretas. Nesse cenário de incerteza, o que resta aos paulistanos é observar atentamente e se preparar para o que promete ser uma jornada tumultuada pela política da maior cidade do país.